Eu, antes de ser presidente da Dataprev, eu fui 6 anos secretário adjunto de Logística e Tecnologia de Informação no Ministério do Planejamento. Eu ajudava a organizar e regular todo o uso de tecnologia por todo o governo federal. Então, depois disso, somado a 8 anos e alguns meses na Dataprev, eu conheci muito profundamente o uso de tecnologia de informação e comunicação no governo brasileiro. E é por isso que eu estou muito preocupado. No período que eu tive na Dataprev, olha, eu preciso até trocar aqui óculos, porque eu era mais jovem quando eu comecei lá. Eu não precisava trocar óculos. Nesse período, dívidas foram saldadas, a receita da empresa mais do que dobrou, o parque tecnológico foi modernizado, a produtividade cresceu enormemente, os resultados e a lucratividade foram consistentemente avaliados como superiores à média do mercado privado. Isso é importante. Os prêmios, e foram vários recebidos nesse período, eles não eram prêmios comparados com outras estatais, eram prêmios comparados com o mercado privado. E a nossa lucratividade, a nossa produtividade, a nossa rentabilidade era superior ao mercado privado. Isso transformou a Dataprev numa empresa de excelência. Isso foi medido e aferido por órgãos da imprensa, pelo mercado, algo absolutamente alheio à empresa. E é importante lembrar das consequências para o Ceará, que está no título da audiência, né? A empresa, há muitos anos atrás, no começo da nossa gestão, resolveu ampliar e construir fábricas de software. E eu gostaria de ser um pouco mais hipócrita aqui e dizer, não, nós viemos aqui para ajudar a desenvolver o Nordeste, mas eu estaria mentindo. Nós viemos aqui porque tinha excelente mão de obra, extremamente bem formada nas universidades do Nordeste, onde o nosso salário era extremamente competitivo. Quando nós fazíamos concurso público em São Paulo, a Dataprev era a 6ª, 7ª opção daqueles excelentes profissionais formados em São Paulo. Aqui, nós pegávamos a primeira opção, pegávamos doutores, pegávamos mestres, recém-saídos de centros de formação de nível extraordinário para trabalhar na Dataprev. Então, não viemos para fazer favor a ninguém, viemos para aproveitar o que vocês construíram e desenvolveram aqui em Fortaleza, em Campina Grande, em João Pessoa, em Natal, em 3 centros do Nordeste, onde alguns dos melhores produtos e resultados da empresa, enquanto eu estive lá, saíram. Tudo isso foi financiado, como já foi dito, por receitas próprias, sem nenhum aporte do governo. O governo recebia 25% dos nossos lucros todo ano e nos dava o direito de reinvestir os 75%. Essa era a única concessão que o governo fazia, porque fomos lucrativos todo esse período e fico muito satisfeito em dizer que a empresa continuou lucrativa depois que eu saí. Esse corpo técnico, como eu disse, dos mais qualificados do país, não é a razão que me traz aqui. Eu queria dizer, eu não estou aqui para defender emprego público. Eu não estou aqui, primeiro, porque já tem gente que faz isso melhor do que eu nessa mesa, mas que eu queria chamar a atenção para outras dimensões, porque essa não é uma crise que vai afetar 13 mil pessoas, não. Essa crise pode paralisar o governo, além de outros elementos que, de fato, não são ficção científica, que já foram aqui mencionados. Essas empresas que elas são parte do Estado brasileiro. Quando a gente fala em empresa estatal, podem ter, e existem empresas estatais que operam na economia aberta e que poderiam facilmente ser concebível a sua substituição por um ente privado. Serp e Dataprev não são dessa natureza. Serp e Dataprev são parte integrante do Estado. O regime de funcionamento como empresa é algo extremamente positivo, porque as transforma em algo mais ágil e adequado a enfrentar a dinâmica da indústria de TI. Mas elas representam mais de 50 anos de investimento do país em gestão, em conhecimento e inteligência. É isso que, de fato, vale ali dentro, não as máquinas. Foi o que construímos enquanto nação para gerir e executar projetos de TI no setor público.
Essa capacidade tecnológica e intelectual é o que possibilita o pagamento e a gestão dos benefícios da Previdência, do seguro-desemprego, possibilita toda a gestão financeira do governo, inclusive a arrecadação pública, a arrecadação previdenciária, o imposto de renda, o e-social, o SPED, a nota eletrônica, a gestão de importação e exportação, a emissão de passaportes, da CNH, de todos os CPFs que cada vez mais viraram o número básico aí de acesso a quase tudo nesse país, dentro e fora do Estado, na iniciativa privada tanto quanto na área pública, todo o sistema de registro civil, incluindo óbitos e inúmeros outros processos e bases de dados absolutamente imbricados na sociedade, no Estado, na vida do nosso país. Cada 5 municípios no país, 4 recebem mais como benefícios do INSS, através de benefícios do INSS, do que nas transferências obrigatórias da União. Isso seria interessante se não fosse o fato de que tanto os benefícios do INSS pagos pela Dataprev, quanto as transferências obrigatórias da União feitas pelo SERPRO, estamos falando da mesma coisa. Os dois lados estariam ameaçados. Então, se você, entre os 4 municípios que recebem menos, ou entre os 1 que recebe mais, você está ferrado do mesmo jeito se esse desastre prosseguir. Se houver algum problema na execução desses processos que eu estou mencionando, o país literalmente para. E as consequências são imprevisíveis. Dá para imaginar um país onde a gente seja incapaz de pagar os benefícios previdenciários, os 35 milhões de benefícios pagos todo mês? O que acontece com esse país se isso for ameaçado? Essa sociedade, viver sob esse risco, a gente vai efetivamente contemplar? Então, eu tenho convicção que hoje, um processo de privatização envolvendo o SERPRO e Dataprev seria completamente contraproducente, seria de altíssimo risco e os resultados seriam duvidosos. Então, não é um problema simples, não é uma coisa fácil, o que não quer dizer que estratégias talvez não sejam usadas para lograr alguns desses objetivos. Eu queria embasar essa opinião com algumas considerações. O valor das empresas, como foi dito, não está nos equipamentos, não está nos edifícios, não está no patrimônio e não está mesmo, me desculpem os colegas, no qualificado corpo técnico e funcional. O valor dessas empresas está nas informações e nos dados, que são críticos e que são cobiçados que essas empresas processam. Essas empresas não detêm um monopólio legal, não é obrigatório que o governo só opere com elas, mas o governo só opera com elas há 50 anos. Então, de fato, é um monopólio. O fato de não existir uma norma para isso é um desafio a mais diante de todo esse processo. Foi uma escolha que o povo brasileiro fez ao longo de décadas e o governo não sabe, porque nenhum governo hoje sabe, como precificar e nem como transferir para o setor privado esse monopólio de guarda e processamento de dados e informações, que jamais foi regulamentado. Os dados processados não pertencem ao SERPRO, não pertencem à Dataprev, pertencem, obviamente, à sociedade brasileira e ao Estado que precisa gerenciar. Recriar, então, fora das empresas, em algum lugar ainda não definido e não discutido, todos os processos e capacidades de gestão estratégica necessários para que o Estado consiga manter o controle junto a esses novos entes privados, isso não só não se justifica, como desviará enormes quantidades de energia do enfrentamento de problemas bem concretos e bem mais imediatos. A parceria entre SERPRO, Dataprev e os seus clientes dentro de governo não poderá existir no momento seguinte à privatização. Obviamente, tudo terá que ser regulamentado por contrato. E o governo tem que criar áreas extensas para poder gerenciar e regulamentar esse processo. Isso também não está debatido. E olha, infelizmente, privatizar estatais de TI não é uma novidade no nosso país.
Em 99, o Brasil fez isso, a mesma coisa com a Datamec. Os mais antigos devem lembrar. As consequências dessa decisão impactaram e impactam até hoje a Caixa Econômica Federal. O Ministério do Trabalho e Emprego não impactam mais, e eu vou dizer por quê. Em 2004, o Ministério Público, 5 anos depois da privatização, o Ministério Público declarou, numa intervenção jurídica na relação entre a nova proprietária da Datamec e o Ministério do Trabalho e Emprego, declarou que havia fundado receio de grave lesão ao patrimônio público, à ordem social e econômica, decorrente da iminência da interrupção de prestação de serviço público essencial, por uma disputa de preço. A empresa privada negociou dizendo: vou interromper o seguro-desemprego desse país. A solução foi uma intervenção jurídica apoiada pela Justiça e acompanhada pelo Ministério Público. E, é claro, caiu nas costas de quem? De uma empresa estatal. Porque em 2007 foi assinado um termo de ajuste de conduta com o Ministério do Trabalho, com a nova empresa privada, com a Dataprev, e eu assumi logo em seguida e tive que liderar exatamente esse processo de reinternalizar todos os sistemas de seguro-desemprego e do CAGED para o controle do Estado. Um processo que só encerrou em 2011 para desfazer a bobagem que tinha sido feita. E aí, de novo, não vou resistir jogar um pouquinho para a plateia, feito aqui no Nordeste, em João Pessoa. O Brasil enfrenta há anos... O Brasil enfrenta há anos o desafio de modernizar e digitalizar os nossos processos burocráticos e de gestão. Apesar de alguns emblemáticos avanços pontuais, e esses avanços pontuais todos liderados ou por Serpro ou Dataprev, todos os grandes processos de enfrentamento da nossa burocracia, o Brasil está perdendo essa batalha. Um recente relatório da OCDE, mais uma vez, aponta a ausência de planejamento e orçamento centralizado como o desafio a ser enfrentado. Transferir para a iniciativa privada os 2 maiores núcleos de aglutinação e planejamento de TI do Estado brasileiro não só não vai contribuir para avançarmos, como vai, como disse, obrigar o Estado a construir outras estruturas de gestão alternativas para se relacionar com a iniciativa privada à altura. E não tenham ilusões. A iniciativa privada só respeita dinheiro e capacidade técnica. Dinheiro o governo até tem. Capacidade técnica, estamos aqui discutindo se vai vender. E isso é um gravíssimo problema. Essa privatização também representa um enorme risco à nossa segurança cibernética, onde temos baixo acúmulo sobre o assunto, e nós vamos enfrentar isso com estruturas que não são do Estado, que não respondem à sociedade, mas vamos transferir para a iniciativa privada. Um país precisa defender a sua infraestrutura. E no século XXI, a infraestrutura mais crucial, como já foi dito, é a infraestrutura de dados. O Estado tem a obrigação de controlar e gerenciar os seus processos sociais básicos. Previdência, relações de trabalho, arrecadação, registro civil, dados de saúde e segurança. No artigo mencionado do xadrez das privatizações, tem um caso emblemático sobre a licitação de dados de coleta de lixo em São Paulo. Uma empresa privada, ganhou uma licitação para coletar dados de quem precisava ter o seu lixo industrial recolhido. Ela fez isso, o preenchimento de todas as empresas, e ela imediatamente passou a operacionalizar esses dados e vender consultorias para essas empresas cujos dados ela possuía. Uma empresa de gestão ambiental. Então, nós estamos falando também de riscos à concorrência, riscos à iniciativa privada, riscos que vão muito além do mero funcionamento do Estado, para quem pensa que o Estado pode ser descrito como mero. Eu quero encerrar contando uma história muito simples e que exemplifica
a concretude do que nós estamos falando. Uma vez na Dataprev, nós fomos chamados pelo Palácio para construir um dos muitos, mas um portal da Presidência da República. E chamamos uma grande multinacional, a maior multinacional de TI do mundo, para fazer uma parceria, e eles iam entrar com tecnologia e nós íamos hospedar o site. A discussão ia muito bem, tudo acertando, e eu os alertei: olha, o governo sempre paga, mas nem sempre em dia. Muitas vezes atrasa e nós vamos ter que ter paciência. Assim que recebemos, vocês também vão receber e tudo fica bem. A presidente dessa empresa me diz: olha, aqui quando a gente não recebe, a gente para o serviço. Aí eu expliquei para ela: então agora eu vou poder lhe explicar por que eu estou aqui. Eu estou aqui para que uma empresa privada não tenha nunca, em tempo algum, o direito de parar um serviço básico do Estado brasileiro. É por isso que o seu contrato só sai comigo. Muito obrigado.